Boa noite. A Polícia Militar de Salvador está em greve. A defasagem no salário é calculada em 80%. A briga pelos direitos trabalhistas é justa, mas a paralisação é considerada inconstitucional, tendo em vista a importância do serviço. Porque, enquanto isso, o número de mortes na região metropolitana de Salvador triplicou. E você também vai ver que a taxa de desemprego no país é de 5%. Índice de desemprego é o menor registrado desde 2002. Parentes de vítimas de naufrágio na Coreia se desesperam com pausa nas buscas. Líderes se reúnem em busca de solução pela Ucrânia. E ainda, hemocentros precisam de doação de sangue. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou hoje que o mês de março fechou com desemprego de 5%. É o menor índice para o mês desde o início da pesquisa mensal de emprego. A taxa de março ficou estável em relação a fevereiro e registrou uma queda de 0,7 ponto percentual em relação a março do ano passado. Segundo o IBGE, a queda na taxa de desemprego se deve ao aumento da população inativa, ou seja, o número de pessoas que desistiram de procurar emprego. É comum nessa época do ano, no primeiro trimestre, ocorrer aumento da população desocupada, principalmente porque você tem redução da população ocupada, principalmente porque você tem dispensa de trabalhadores temporários. O estudo também apontou que o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado cresceu 2% comparado a março de 2013. É um número importante no sentido em que você aumenta a formalização, que acaba refletindo em rendimento da população. Isso favorece crédito para a população, porque a carteira de trabalho ela tem um papel um pouco no sentido de favorecer crédito, de aumentar o crédito da população. A pesquisa mensal de emprego está prevista para acabar a partir do ano que vem, quando será substituída pela PNAD contínua, que é trimestral e coleta dados de 3.500 cidades em todo o Brasil. O estado de Minas Gerais é responsável por mais da metade da safra brasileira de café e o investimento em pesquisa e tecnologia tem melhorado a qualidade da produção. Este é um cafezal diferente. São plantas usadas em pesquisas na Fazenda Experimental da EPAMIG, em Patrocínio. As sementes vieram de várias partes do mundo. Da América Central, da África, da Oceania, Malásia, Indonésia, Vietnã. Nos laboratórios da EPAMIG, em Lavras e Viçosa, são feitos cruzamentos entre as plantas. As novas variedades vão para o campo, onde são testadas conforme o solo e o clima do estado. Minas se divide em 4 regiões produtoras: Cerrado, Sul, Zona da Mata e Vale do Jequitinhonha, que ganhou atenção especial da EPAMIG para a produção da espécie aranãs. As plantações estão a mais de 700 metros de altitude, o que possibilita a produção do café arábica, o preferido do mercado. Enquanto as outras variedades estavam com média de 30 e poucas, ela produziu 50 sacas por hectare. A produção de café usa o que há de mais avançado em tecnologia. Na colheita, por exemplo, o trabalho manual foi extinto há muitos anos. É tudo feito com máquinas que agilizam o serviço sem danificar as lavouras. Boa parte das vendas para o exterior é intermediada pela Central Exporta Minas, órgão do governo do estado que atua no comércio internacional. Eu acredito que é uma tendência dos grandes players de Minas Gerais atuarem com um café com maior valor agregado no mercado internacional. Há espaço para isso. Nesta quinta-feira, 3 presos pelo processo do mensalão deixaram a detenção para passar o feriado em casa. O ex-deputado João Paulo Cunha, o ex-tesoureiro Delúbio Soares e o ex-tesoureiro do extinto PL Jacinto Lamas receberam o indulto. Segundo a portaria, o objetivo do saidão é permitir a ressocialização dos presos. E em São Paulo, mais de 16 mil presos foram beneficiados com a primeira saída temporária do ano. Mais informações com Paulo César de Oliveira. Nós vamos saber agora como é o trabalho da PM durante o feriado prolongado. Nós vamos conversar com o Major
Paulo Henrique Domingues, que é subcomandante do Batalhão de Jacareí, São Paulo. Quais os cuidados principais que a PM tem durante esse período? Durante esse período de afastamento da população, a Polícia Militar em todo o estado de São Paulo procura maximizar sua presença através de operações, situações extraordinárias, a ponto de estar mais presente e com vistas essa área de policiamento contra crimes contra o patrimônio, caso furto, roubo ou até mesmo crimes contra a vida, homicídio, discussões, etc. Que tende a aumentar durante esse período. Tende a aumentar, devido às pessoas se sentirem mais soltas, ingerirem bebida alcoólica, mas isso é uma situação que a presença policial tende a reduzir a sua incidência. Para quem vai viajar, vai deixar a casa vazia, o que tem que ser feito? Primeiro, não acreditar que existem truques, como iludir o ladrão com lâmpadas, essas coisas todas. O ideal é que, de maneira solidária, os vizinhos se comuniquem. Procure um vizinho de confiança, instrua-o da situação da sua ausência e esse vizinho, ao perceber qualquer barulho, qualquer situação anormal, qualquer indivíduo suspeito, de imediato ligue para a viatura 190, que será atendido, bem como até faça uma denúncia no 181. E o efetivo da PM aumenta durante esse período? Sim, de maneira extraordinária, nós procuramos adequar as nossas folgas, adequar as escalas de serviço, de maneira a maximizar a nossa presença nesse período. Obrigado, Major, pelas informações. A gente vai ficando por aqui. Paulo César de Oliveira, para a Rede Novo Tempo. Alguns receberam o benefício antecipadamente. 11.279 já tiveram o benefício terminado. 509 ainda não retornaram. O limite de retorno é até o dia 23 de abril, na quarta-feira. E foi aprovado pelo Congresso um projeto de lei que pune com mais rigor motoristas que participarem de rachas. Veja no quadro É Seu Direito. Amigos, a Câmara dos Deputados aprovou, e já não era sem tempo, um agravamento nas penas para aqueles que gostam de dirigir embriagados ou que gostam de praticar rachas ao volante. Vai depender apenas da sanção da Presidente da República. Essa história de dirigir embriagado vai dar cadeia e as outras penas que já existiam foram às vezes até duplicadas. Portanto, é bom tomar cuidado, prestar atenção e perceber, se não for por uma questão de índole e bom senso, pelo menos pela dor da cadeia, que não se deve praticar infrações ao volante sem medir consequências, porque realmente as outras pessoas não têm nada com isso, com a nossa euforia, com a nossa alegria, com a nossa vontade de beber, ou então com a nossa necessidade irresponsável de correr demais na direção dos veículos. Agora são 7h12 e depois do intervalo, policiais militares da Bahia devem decidir se continuam com greve iniciada ontem. Em 24 horas, Salvador teve 3 vezes mais homicídios que o normal.